Bom, vamos começar aqui, ó, com a decoração da nossa casinha. Eu já pintei de branco, alguns móveis eu dei 3 mãos de tinta, ó, fica bem bonitinho, mas mesmo assim, ó, tem alguma coisinha ou outra, ó, lá no pezinho dele, ó, no pezinho, ó, fica aparecendo, mas enfim, não vou entrar tanto em detalhes. Eu vou fazer a sala de jantar e a cozinha. Dá uma olhada nisso aqui. Esta pia veio com esse buraquinho. Vai depender do modelo que for comprado aí, tá? Então, o que que eu fiz? Eu tenho aqui muito cachorro em casa. Então, a gente dá esse comprimido NexGard pra carrapato, pra não pegar carrapato. Pra não vir pros carrapatos, morre tudo. E aí, a gente compra um de porte médio e um de porte grande. O de porte médio divide entre os cachorrinhos pequenos. E eu guardei essa bandejinha pensando nisso, porque... Olha lá. Perfeita. Então, eu vou cortar, tá? Você pode fazer uma bacia de EVA, por exemplo. Antes de colar, já pega isso aqui, tira a medida, já faz o negócio de EVA, encaixa, cola, vê se fica bom. Passa um verniz por dentro do EVA depois que estiver prontinho, fica brilhando, fica legal, tá? O meu vai ser esse aqui. Tem a torneirinha, eu vou colar aqui depois, ela vem própria para encaixar, é de madeira também. E vamos ver, tá bom? Aqui eu quero mostrar também, ó, a mesa. A mesa, por exemplo, da Giovana, eu fiz... Ela era menor que essa, e eu cortei um pedacinho de compensado mais comprido e colei por cima. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com a da Gabriela. Apesar de que eu já pintei, mas não vai dar certo, tá? Eu vou ter que fazer maior por causa dos pratinhos que eu fiz. Então, o que que eu fiz nesses pratinhos? Vamos lá para a minha bagunça. Vou pôr isso aqui na mesa pra gente poder olhar. Aqui, tá? Então, eu mexi no computador, lá no Word, e eu fui escolhendo imagens que eu gostava, imagens que já eram redondas, tá? Então, olha só. E fui salvando, eu colocava mais ou menos no tamanho que eu queria. Eu medi na própria tela do computador, gente. A folha lá é A4, eu pegava uma folha sulfite, que é A4, botava em cima da tela e deixava a folha encolhendo, dando zoom, diminuindo, para ficar exatamente do tamanho dela. Por quê? Porque assim eu tinha certeza do tamanho que a impressão ia ficar. Então, eu imprimi, não vai ter aqui porque eu já recortei, círculos, tá? 3 círculos eu imprimi. Olha só. Isso aqui, ó, tá vendo as marcas de caneta? Por quê? Eu peguei muito desse papel aqui, pode ser papel Paraná, esse aqui é de embalagem, de encarte de revista, tá? Que eu compro muita coisinha. Desenhei vários, na quantidade que eu achei que eu ia precisar, ainda vou usar esses aqui. Aí, o que que eu faço? Recorto. Aí, eu dou um cortezinho aqui no meio pra recortar o círculo do meio sem jogar fora. O recorte não fica perfeito. Aí, o que que eu faço? Como na hora de cortar, a tesoura não fica exatamente perfeita, às vezes fica meio inclinadinho, o corte também sai assim. Então, eu pego o círculo daqui do meio e viro ele. E colo aqui de novo, passo cola, com cuidado e paciência. E, ó, ele fica levemente em relevo lá pra baixo, tá vendo? E fica o buraquinho aqui no meio. Então, eu fiz isso, ó, quer ver? Esse aqui vai dar pra ver o corte. Tá vendo aqui essa linha preta? É onde eu cortei, ó. Eu recortei o círculo, depois eu peguei a tesoura, cortei aqui e vim cortando com cuidado para não estragar o círculo de baixo. Aí eu peguei tinta acrílica, passei aqui dentro, passei aqui fora também, tudinho. Eu passei, deixei secar, tá? Pode ver que eu deixei passar até nas bordinhas aqui. Olha quantos. Aí, fiz grande e fiz pequenininho também. Então, eu determinei lá os tamanhos que eu queria, tá? E fiz. Ó a diferença. Meu dedo tá na câmera, peraí, ó lá. Diferença de tamanho, tá? Por que que não precisa pintar totalmente? Depois que secou, dei outra mão de tinta.
pra ficar branquinho. 2 mãos ou 3, dependendo da grossura da sua tinta. De repente, você acha que ela tá muito seca, pega o pote de tinta, chacoalha, 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 aí você abre e você pega a tampinha, fica tinta ali, é ali que eu uso. Eu dou uma pingadinha assim, 3 gotas de água e mexo bem, pra diluir um pouco, se ela estiver muito grossa, tá? Aí, porque senão a gente vai pintando, vai ficando cheio de carocinho no negócio que a gente pinta. Aí eu escolho a estampa que eu quero, recorto. Depois que eu recorto, eu pego isso aqui, coloco, faz de conta que esse é um negócio desse, ó. Recortei. Aí eu pego isso aqui, viro a figura aqui atrás, ponho, desenho o círculo menor, tá? E faço o recorte do jeito que eu recorto isso aqui. Acho que eu vou mostrar. Bom, então eu vou mostrar como é que eu recortei os pratinhos. Primeiro eu vou falar disso aqui. Vocês podem ver o brilho que dá, ó, a luz bate aqui, dá brilho. Porque eu fiz o arquivo no Word, no computador, tá? Vocês podem ver que eu fiz 3, ó, nem tudo é redondo. Esse aqui, por exemplo, ó, a figura é quadrada, mas o total era quadrado, mas ela tem esse círculo no meio. Vamos ver se ele dá foco. É um negócio de rosas. Achei que ia dar um prato bonito. Bom, e alguns, vocês podem ver, os menorzinhos é para os pratinhos pequenos, porque eu pretendo fazer xícaras. Aqui eu procurei um arquivo talheres, imprimir. É assim que eu digito, faço a busca. Então eu procurei uns que fossem bem de frente, perfeitos, tá? Aí o que eu fiz? Colher e garfo não tem problema, eu só fui copiando, tipo 2 colheres. Na verdade o arquivo é assim, ó. Garfo, faca, garfo, colher, faca, garfo, colher, faca, garfo, colher, tá? Sempre 3. Eu vou fazer um conjunto de 6. Então, eu fiz 6 conjuntos assim, e depois eu peguei a figura no próprio Word, e você clica na figura, seleciona ela, e inverte. E aí, pra faca poder ficar pro outro lado. Por quê? Pode ver aqui, ó. Essa faquinha tá com corte pra lá, essa faquinha tá com corte pra cá. Pra eu poder colar uma por cima da outra e estará pronta a faquinha. Mesma coisa o garfo, a colher. Aí a gente só dá uma entortadinha aqui no meio, tá? E fica um conjuntinho de talher em miniatura de papel, mas como pra enfeite fica muito fofinho. Da Giovana eu já fiz, por isso tá faltando esse pedaço. Vou fazer aqui pra mostrar também, tá? Mas falando do brilho do papel. Eu fiz o arquivo no Word e levei numa gráfica. Mandei por e-mail, tá? Peguei o e-mail da gráfica, mandei pra eles e lá eles abrem e imprimem. Paguei 3 e pouquinho cada folha. Aqui, ó, o que eu vou fazer com isso aqui? Isso aqui, não sei se dá pra ver, tipo azulejo antigo. Eu peguei em tons de rosa, porque é pras meninas e elas gostam de cor de rosa. Da Giovana eu vou pôr esse aqui no banheiro, porque o dela veio chuveiro. E é grande assim, por quê? Metade era pra Giovana, metade pra Gabriela. Da Gabriela não veio chuveiro, então eu não vou fazer o chuveiro, até porque ali não vai caber, tá? Cada um veio com um tipo de móvel. Mas eu vou colocar esses azulejos na cozinha. Eu acho que vai ficar bem legalzinho na beira da pia. Muito legal. Peguei fotos, ó, fotos de família e tal, foto delas sozinhas. Então eu tenho acho que é 5 porta-retratos da Giovana e 5 porta-retratos da Gabriela. Olhando aqui, tá meio misturado, tá? Giovana e Gabriela e tal, as famílias estão misturadas aqui. Isso aqui, a Giovana tem uma TV. Vou colar o Netflix na TV dela. Peguei uma imagem de Netflix, achei legal. Esses detalhezinhos é pra pia delas também. O roxo pra Gabriela, o rosa pra Giovana. Relógio, tem 3, porque um é meu, que eu tenho uma casa dessa que eu vou montar pra mim também, e um pra cada menina. E esses aqui diferentes, ó, eu peguei do próprio, tipo esse aqui, ó, é o girassol.
tá? Eu tenho ele aqui. É a própria figura, eu só cortei assim, ó, no computador, tá? Seleciona a imagem, cortar, aí você corta. Tem que aprender a dar uma mexidinha lá, gente, tá? Pra quem nunca mexe em nada, é só treinando mesmo, tá? O que eu vou fazer com isso? As xícaras que eu falei, pra combinar com os pratinhos, com os pires. Então, todos eles têm esses menorzinhos pros pires, pras xícaras, tem os quadradinhos, círculos menores pros pires e os maiores pros pratos, e tem os maiores ainda, e aí eu não vou fazer para as crianças, será só pra mim, tá? São 3 tamanhos de prato que eu escolhi, porque tem algumas imagens que eu gostei bastante, mas infelizmente gostar não é o suficiente. Por quê? A figura, você encolhe demais a imagem, perde o desenho, você não enxerga mais o que é o desenho. E tem coisas que eu gostei muito, tipo esse aqui, ó. É um arranjo de rosas muito lindo, só que nos pratinhos menores não aparecia. Então, aumentei até ficar no tamanho que eu achava que ficava bom. O que eu vou fazer na minha casinha? Pratos, tigelas, bandejas, um pouquinho maior, para pendurar na parede, como enfeite de parede. Na minha, eu vou colar. O delas, elas tiram do lugar, mexe. Giovana mesmo, gente, ela se diverte com a casa. Ela troca os cômodos de lugar, quarto pra cima, quarto pra baixo, sobe a cozinha, desce a cozinha, ela vai trocando. Então, ela brinca mesmo. Então, isso aqui colado, fixo, não é útil. De repente, eu colo tudo na parede dela e ela resolve que ali ia ser quarto, mas aí fica estranho. Então, esse tipo de enfeite não é muito infantil. É pra mim. O delas, então, é prato de jantar, o pirizinho pra xícara ou pra elas servirem uma sobremesa, né? A Giovana enche a casinha de LOL. É cheio de LOL, mora umas 20 LOL naquela casinha. LOL do Paraguai, tá? Uma ou outra verdadeira, o restante do Paraguai. Mas é isso, pede pra imprimir. E lá eles vão pedir pra imprimir. Desculpa, eu vou falando e me perco, tá? Desculpa aí. Que tipo de papel é esse? Papel fotográfico. Ou papel couché. Só pedir um papel que é mais grossinho, ó. Só dizer pra ele, eu não quero no sulfite, tá? Porque se você pedir uma impressão colorida, comum, ele vai imprimir no sulfite. Fala que você não quer no sulfite. Você quer num papel que é mais brilhoso, tipo capa de revista. Foi assim que eu fiz a primeira vez. Eu não tinha certeza do nome. Eu falei, eu acho que chama papel couché, que é mais grossinho, brilhoso, que nem a folha de capa de revista, mais grossa, aquelas revistas boas. Aí o rapaz falou, ah, tá, ele até disse o nome, mas eu não tem jeito, agora eu não lembro. Toda vez que eu chego lá eu peço desse jeito. Que eu falo que eu quero papel couché e ele vem meio brilhante assim, ó, tá?